agir ou reagir. Entender que são pensamentos que comandam nossas ações é essencial para aumentar a nossa consciência sobre nós mesmos. Aonde está seu foco? Lá estará o seu coração? Os pensamentos, em sua maioria, são involuntários ou ainda promovidos pelo ambiente, que é fator determinante para os bons e maus momentos e pensamentos. A questão é quando deixamos que os pensamentos permeiem nossa mente sem controle, alimentando o que lá está. E com toda certeza, eles irão impactar os nossos sentimentos, que automaticamente irão controlar e comandar, né, o nosso comportamento, ou os nossos comportamentos, consequentemente, influenciarão diretamente em nossos resultados. O médico, depois de examinar o cliente, disse para ele: olha, o senhor tem bico de papagaio. E o cliente, super reativo, respondeu: e o senhor tem cara de idiota. Ai, essa doeu, hein? Essa aí, esse cara, ele é um típico que acorda revoltado, né? Agora, reativo, hoje ele é reativo. Agora temos uma pessoa que ela é analítica e é uma pessoa precisa como convidado hoje. Quem é nosso convidado, doutor Luiz Aibinder? O meu amigo Marcelo, analista de sistemas, meu amigo, meu protetor digital, a quem eu devo muitos ensinamentos aqui e auxílios. E ele é brilhante nesse assunto, ele comanda muita gente no trabalho dele e, principalmente, eu acredito que o foco dele seja a ação e não na reação. Hoje nós estamos aqui com dois analistas, né? Focos distintos ali, cada um do seu lado. Como o Odilon falou, como o Dr. Luiz comentou também, assim, são muitas pessoas que estão aí de baixo e, assim, pegando um pouco da introdução ali, né, quando a gente fala ali, entender os nossos pensamentos efetivamente, entender que os pensamentos é que comandam as nossas ações, isso aí é essencial para aumentar a consciência de nós mesmos. Esse é um fato. Aonde está seu foco, lá vai estar o nosso coração. Então, assim, o fato hoje, principalmente quando a gente fala em lidar com grupos, pessoas, essa gestão de pessoas, mesmo a gente estando dentro de uma matéria como a nossa, que é um lado muito racional, né? Efetivamente, a gente tem que entender que agir e não reagir. Você buscar ser o protagonista da sua própria existência, né? Esse é o grande elemento. Então, quando a gente fala do tema em si, quando a gente traz a palavra, o verbo para a mesa, a gente vê que agir, ele já é um verbo que ele, quando analisado como intransitivo, ele já diz, é tomar providências, é a ação que eu sou pago para isso, como o Luiz comentou, assim. O Marcelo tem essa questão da gestão e ele é pago exatamente para ações, né? Mas as ações, e aí olhando o agir agora no sentido do verbo transitivo, elas precisam provocar reações, e essas reações precisam ser reações efetivamente já programadas, previstas ou controladas ou coordenadas. Para aí existem aí exatamente as lideranças, enquanto que o reagir efetivamente, ele está sempre posicionando como verbo no lado intransitivo. Quando a gente fala um pouco aí de agir em consequência de uma ação, são essas reações que a gente procura buscar nos nossos comandados, né? E existem também, óbvio, a gente vai falar muito dessas reações aí enquanto prisma do intelecto e olhando isso no contexto psicológico, que a gente precisa ter exatamente o controle sobre isso. Mas existem as reações que são positivas, são aquelas reações onde a ciência já tem essas reações programadas e bem controladas, quando a gente faz estudos de reações químicas. A própria medicina, quando você aplica uma medicação, você espera uma reação, então a reação ela nem sempre pode ser vista como um fator negativo, né? Ela tem seus aspectos positivos também. E é exatamente saber controlar isso, saber coordenar isso, dentro desse campo psíquico, que começa a matéria da gente falar em ações e reações dentro do contexto pessoal e das lideranças, das gestões. Hoje isso, nas empresas, você encontrar o conhecimento técnico já está muito fácil. Você consegue uma competitividade grande no mercado hoje, os cursos estão aí, as matérias estão abertas. E aonde faz o diferencial exatamente para as lideranças? É exatamente quando você começa a colocar a inteligência emocional acima de tudo e essa prática no teu dia a dia que vai começar a fazer um diferencial. Eu entendo que é por esse caminho ali que a matéria precisa ser avaliada, né?
Assim, ao invés de controlar a situação, controlar a sua própria reação diante dela, né? Então a situação vai mudar. Isso aí não vem do Marcelo, né? Isso aí da Dalai Lama lá atrás, que colocou, e eu acho que é bem isso aí que a psicologia tende a nos ensinar. Hoje em dia... Estou no caminho? Uhum. Pode falar, pode concluir, Marcelo. Não, é só saber se o nosso amigo psicólogo aí entende que estamos nesse caminho. O caminho é bem por aí. Dr. Luiz Aibinder? Buda falou isso. Buda não, foram os filósofos estoicos que falaram isso. Não é o que acontece que nos afeta, é o que nós pensamos sobre aquilo que acontece. Isso já é uma afirmação que tem mais de 2000 anos de idade. O problema, do ponto de vista psicológico, Marcelo, é que as pessoas reagem, mas não agem. Elas precisam ser estimuladas por algo de fora, que aperta uma espécie de botão de reação, e ela funciona no piloto automático com pouco raciocínio. Ela está condicionada àquilo. Se o motorista te dá uma fechada, te xinga, você xinga ele de volta. Quem é que está no comando das tuas emoções? Quem te irrita, te controla. Então nós abrimos mão do nosso poder de escolha, do protagonismo da nossa vida, e nos tornamos figurantes, respondendo a estímulos externos, seja de outras pessoas ou até de circunstâncias. A situação ela funciona no automático, né? Tem até uma frase que diz que a nossa vida é 10% do que acontece com você e os outros 90% é como você reage a esses acontecimentos, né, doutor? Mas aí abre mão da sua capacidade de reagir. Você está empoderando as outras pessoas ou as situações para acomodar a tua resposta. Uhum. Você virou uma marionete, um fantoche. E hoje em dia todo mundo está assim, doutor. Por exemplo, graças a Deus, a gente tem esse programa aqui toda sexta-feira, que toda sexta-feira eu aprendo um pouco mais e me controlo e até aplico a minha própria vida, muita coisa que eu aprendo aqui com o senhor. E hoje, por exemplo, seria um dia que, se fosse há um ano atrás, mais ou menos, que acontecesse o que aconteceu comigo hoje, eu estaria aqui estressado, todo suado, porque saio de casa atrasado, porque tive um problema lá. Aí, na rua, uma blitz, atrasando. No meio da blitz, meu pneu furou na estrada. Aí vou com o pneu furado até um posto, até chegar no posto, o calibrador quebrado. Uma série de sequências de assuntos negativos que eu mentalizei e eu atrasando para o programa cada vez mais. Aí eu cheguei e falei, passei uma mensagem para o Matheus e disse, o que é, vamos ver o que vai acontecer, se tiver que... Você está me lembrando, Odilon? A história do seu Manuel. Eu acho que esse seu Manuel da história era japonês. Não estou com preconceito de nacionalidade, não. Só para não misturar nacionalidade, né? Chamava japonês. Ele era Manuel, japonês. Ele fez um curso de paraquedismo. Aí no primeiro salto, o instrutor chegou lá em cima e falou assim, olha, você vai pular, conta até 10, puxa a corda do paraquedas, ele vai abrir. Se não abrir, puxa a corda do paraquedas de emergência. Está resolvido o problema. Lá embaixo o Jeep vai estar te esperando para te levar para a base. Entendido? Entendido. Aí empurrou o cara pela porta do avião, ele contou até 10, puxou a cordinha, não abriu o paraquedas, igual o Odilon. Aí ele falou, vou abrir o de emergência, puxou o de emergência, não abriu. Aí disse, poxa, só falta o caminhonete, não estava esperando lá embaixo. É isso aí. Aconteceu tudo, né? É verdade, aconteceu tudo. E ele ainda questionou. Agora, para você, Marcelo, para você, depois para o Dr. Luiz Aibinder, qual a diferença de agir e reagir? Olha, Dilon, eu vou colocar da seguinte forma. Bom, primeiro de tudo, eu entendo que agir é sempre mais importante, tanto é que o próprio dicionário nos ajuda na escolha, né? O A vem na frente lá do R, então já fica numa prioridade dentro desse sentido ali. É como eu falei, a maioria dos problemas que nós vivenciamos, eles poderiam ser evitados se nós tivéssemos essa visão plena da diferença entre o agir e reagir. O agir, para mim, ele é mais importante porque geralmente é o ato pensado.
e o ato programado. E o reagir, na maioria das vezes, é um ato de impulsão. Então, obviamente, quando nós temos essa diferenciação colocada em nossa vida, em nosso dia a dia, a gente consegue fazer aquela separação que você colocou na introdução do programa. Coração e cérebro, né, de formas separadas ali. Eu vou fazer um comentário até para o teu dia, já que você falou um pouco aí do pneu furado. As coisas acontecem, né? Nada é por acaso, e um pouco do que você veio trazendo aí das práticas ali. E Tolstói tem uma frase que ele dizia lá atrás, que a gente é bom sempre lembrar. Os dois guerreiros mais poderosos e que vão muito de encontro a essa questão do emocional são a paciência e o tempo. E você hoje praticou os dois, né? Porque você, assim, o tempo está fora do controle e a paciência você soube usar para poder tirar proveito ali, ou pelo menos contornar a tua situação. Eu acho que é bem por aí. E aí, doutor Luiz Aibinder, nessa trajetória também, carros que ficam andando a 10 por hora na sua frente, atrapalhando, um congestionamento terrível, que num lugar que nunca teve congestionamento, tudo isso acontece no nosso dia a dia, a cada momento. Agora, para o senhor, qual é a diferença de agir e reagir? Quando você age, você está no comando da tua vida e está até prevenindo situações. Por exemplo, você instala um sistema de alarme contra incêndio. Não vai esperar a porta ser arrombada para depois botar a tranca. Você está sendo proativo. Você está agindo antes do fato, não está consertando. O John Kennedy falou a seguinte frase: a melhor hora de consertar o telhado é antes da chuva. Quando você faz isso, você está sendo proativo. Quando você fica lá botando panelas debaixo lá das goteiras, você só está reagindo aos fatos. Você perdeu a possibilidade da iniciativa. Doutor Luiz Aibinder, é fácil falar, mas como agir e não reagir? É você assumir teu papel de protagonista na tua vida e não de figurante. Você espera o outro apertar um botão e pula. O outro desliga o botão, você para de pular. Isso daí é uma escravidão. Você está empoderando aos outros. Quando você age em função dos teus objetivos, das tuas metas. Quando você reage, você só está respondendo a provocações. Só isso. Você não está no comando, você é uma marionete dos outros ou da vida. Espera as coisas acontecer sem tomar iniciativa. Você pode fazer várias prevenções. Por exemplo, você usa cinto de segurança, o carro pode ter airbag, são medidas preventivas. Estão agindo ao invés de consertar. Você bateu com a cara no para-brisa no desastre, bateu com o peito no volante, isso daí você só vai reagir, vai ser medicado. Mas quando essas medidas protetivas, que foram feitas pela indústria, tá certo, foi a indústria, mas você está usando, você está se prevenindo de algo. Se você não se previne, você vai ter que consertar, se der para consertar. Eu queria só colocar aí para o nosso colega aí que fez a pergunta, assim, e tem um lado bom nisso aí. Eu vou sempre procurar trazer um contexto científico, né, mais lógico aí em cima disso tudo. E o lado bom disso tudo é que a gente pode treinar, você pode ser treinado, e o mais importante é conhecer algumas coisas aí, algumas ações e reações. Então, como o doutor Luiz colocou, assim, nós temos de evitar a reação. A reação é tudo aquilo que você está, basicamente, fazendo o que a provocação queria. É você sair do seu eixo central, é sair da sua consciência plena para você encaminhar ou ser encaminhado dentro daquilo que era esperado. Então, existem coisas que nós precisamos reconhecer que elas não estão sobre o nosso controle. Então, assim, as atitudes dos outros, as palavras das outras pessoas, o papel delas na sociedade, o comportamento, não adianta querer mudar isso, é bater de frente, é como a gente falava, né? É dar murro em ponta de faca. Essas a gente tem que procurar deixar de lado. Essas levam para a desinteligência, para a discussão. Essas são reações que nós temos que evitar. E muitas vezes até a forma de você quebrar isso é você fazer a concordância. Agora, as suas palavras, elas estão sob o seu controle, né? Sob o nosso controle, as minhas ações, as minhas ideias. Então, tudo aquilo que eu venha dizer ou venha colocar, os meus erros serem controlados, o meu comportamento é positivo, que pode estar nos ajudando efetivamente aí a manter o controle da situação. A gente pode dizer que o grande mote disso, o grande tema, quando a gente fala desse estudo como um todo aí, que se conhece como inteligência emocional, é treinar a sua mente para silenciar e observar. Então, eu entendo que assim, a reação muito vem
exatamente desse processo onde você procure captar a mensagem que vem do outro lado, seja ela da forma mais grosseira ou não possível, silenciar, procurar entender aquilo ali, traçar também o ponto de vista, né, que a gente tem uma história muito antiga, o sujeito desenha um 6 no chão, coloca um de cada lado, ele olha e diz 6, o outro que está do lado de lá diz 9. Uma questão de ponto de vista, óbvio, cada um de um lado, o 6 de cabeça para baixo vira um 9 ou vice-versa, então eu acho que é muito por aí. Dá para se manter controle. É fácil, como o companheiro falou, ou a companheira, não sei, mas não é fácil. Para isso a gente tem que praticar, treinar, tem ajuda aí dos nossos psicólogos, né? A gente tem que trazer isso no nosso dia a dia, eu acho que é bem por aí. Doutor Luiz Aibinder, meu nome é Luiz Henrique, João Henrique. Qual é a importância do autoconhecimento nas ações de agir e de reagir? João Henrique, quem te irrita te controla. Isso aí você tem que botar na cabeça. Se eu estou numa boa aqui, tranquilo, o Odilon me falou alguma coisa que me irrita e eu fico descontrolado, quem é que está me comandando minhas emoções? Eu ou o Odilon, o ofensor? Sim. Eu não posso também responder com silêncio. O Marcelo falou em palavras e falou em silêncio. Eu sou obrigado a reagir a tudo. Eu tenho que dar valor à opinião do outro. A opinião do outro não me define. É só a opinião do outro. Não é nada demais. Opinião todo mundo tem. Por que eu tenho que empoderar o outro? Se eu não me conheço com autoconhecimento, o que você disser a meu respeito, se eu concordo, tudo bem. Se eu não concordo, tudo bem também. Não concordo, não é isso que eu sou que você está falando. E ainda que fosse, qual é o problema? Eu sou quem eu sou. Então, autoconhecimento é fundamental. Quanto mais você se conhece, menos vulnerável você fica à opinião dos outros. Diz tudo, né? Aprendendo sempre mais um pouco, mas diz tudo. É isso aí, assim, essa coisa assim, se você discorda ou você concorda, você... Tá bom, é tua opinião, não é a minha, eu estou autocentrado, eu tenho o meu próprio conhecimento, é o autoconhecimento em si, já estou empoderado daquilo, vamos dizer assim, mas me sentindo forte em termos disso, e assim, a sua opinião nesse momento, para mim, não prevalece. A opinião do outro é a sua opinião do outro, não é a nossa realidade. A opinião do outro, exatamente. Não é a nossa realidade. O ensinamento do outro nos agrega quando eu vou buscar, mas a opinião do outro, ela é um fato que você pode ou não passar por ele. Essa é uma realidade. Doutor Luiz Aibinder, chegamos a um momento que houve uma avalanche de ações e reações, que foi o momento político nas últimas eleições presidenciais. Como evitar tal situação? Primeiro, entender que a preferência pelo candidato A ou B é só uma opinião, de acordo com o histórico e as necessidades e as vivências de cada um. É só uma opinião. Não existe opinião certa. Existe a opinião que eu acho certa, a opinião que eu acho errada. Então, por que a tua opinião estaria errada? Seria eu o dono da opinião superior? Então, aceitar que as pessoas pensam diferente. Cada um é único. Por que essa intransigência? O Dalai Lama, que o Marcelo citou anteriormente, ele disse o seguinte: nós todos podemos ir a um restaurante, cada um pedir um prato de comida diferente, e assim mesmo convivermos numa boa. Por que você tem que se tornar o teu adversário político no teu inimigo? Não precisa. Ele só tem outra opinião. E como o sistema é eleitoral democrático, quem tiver mais votos leva. E aí, é uma dica importantíssima para vocês que ainda estão em guerra, mesmo após o término do pleito eleitoral. Vamos viver, vida que segue, é o que é, acabou, vamos em frente, né? Esse páreo já correu. Exatamente, esse páreo já correu. Agora tem mais uma pergunta aqui, que é da Ana Lídia. Parabéns pelo programa e pelo conteúdo. Gostaria de saber se há como treinar, agir ou reagir, ou se é uma decisão tomada na hora, ou seja, involuntária. Não, se for involuntária, é reação. Se você aperta o botão, você xinga o outro, bate no outro, chora, faz qualquer coisa. Quando você pensa, eu não vou me submeter à opinião dele, eu não vou me submeter à pressão dele, eu vou levar minha vida do meu jeito, vou reagir, vou agir do jeito que eu tenho que agir, que eu acredito que seja melhor. Isso aí você precisa de uma reflexão. Como o outro telespectador falou, não é fácil.
Falar é fácil, fazer é difícil. É difícil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Agora, difícil não significa impossível. É possível você ter uma vida proativa e não reativa. Dá trabalho, mas é muito melhor. A gente escuta muito falar, essa é a sua maneira de agir. Doutor Luiz Aibinder, o que é maneira de agir? Isso daí, essa frase, dentro de um certo contexto, é uma manipulação sem vergonha. Ah, isso é sua maneira de agir. Claro, eu vou agir da minha maneira. Eu vou agir da maneira de quem? Uma cliente minha disse, meu marido gosta de mim, mas do jeito dele. Eu digo, do jeito de quem ele quer que gostar de você? Oh, isso é manipulação. Querem que outros façam do meu jeito. Tá. Sua maneira de agir eu vou agir de acordo com a maneira de quem? Marcelo, e é a frase que também todo mundo usa. Ao meu ver, né? Sim. Como é que é? Tem que ser, né? Tem que ser, né? Tem que ser o seu ver. Mas, assim, voltando ali na pergunta anterior, assim, pode ser feito, pode ser treinado, pode ser praticado? Sim, com certeza. Assim, primeira dica que eu dou é buscar conhecimento em cima da inteligência emocional sempre. Existem muitos livros, muitas matérias. Hoje você tem muita gente expondo aí pela internet. Busca um pouco aí. A inteligência emocional exatamente é a capacidade de reconhecer as emoções, né? E manter o controle nosso contra as outras. Gerenciar a nossa resposta. Isso é efetivamente a inteligência emocional. E quando a gente fala um pouco de inteligência emocional, existem inclusive cursos aí, não só disponíveis em mídia, mas existem cursos presenciais, etc. E faz parte um pouco também do trabalho que com certeza o Dr. Aibinder traz à mesa aí. Nesse treinamento da mente, existem alguns pontos ali que você consegue no dia a dia estar praticando. Então, as dicas são o distanciamento, ou seja, afaste-se do problema o máximo que você puder para tentar enxergar isso, ele de fora. Olhar por uma nova perspectiva vai te ajudar muito nessa questão do controle. A contagem, né, que a gente fala assim, conta de 1 a 10, isso aí era uma coisa que se dizia já desde o antigamente, assim, é você trazer para si a calma, ou você respirar fundo. Outro dia aí, ao longo, né, semana passada ou retrasada, estava eu presencial com o Dr. Luiz e ele, inclusive, me ensinando aí um trabalho de respiração, né, que vem muito em cima disso, aquela coisa, respira um pouco antes da gente, traz o positivo também para o teu lado, né, é aquela máxima que tem quando a gente fala do copo, né, o copo está pela metade, você olhar e dizer assim, meu copo está esvaziando ou o copo está cheio? O meu copo está ficando cheio. Leva a positividade, ela te ajuda muito no controle das emoções. E aí, quando a gente fala de positividade, assim, procura se afastar das pessoas negativas. As pessoas negativas, essas já criam um ambiente que, efetivamente, elas não são produtivas ou não vão te ajudar nesse contexto aí em relação ao controle das emoções. E aí, como eu falei, assim, tem muita matéria pelos sites, tem muita matéria na internet, tem os profissionais aí para nos ajudar em relação a isso. A gente consegue fazer esse treinamento com certeza no dia a dia e faz parte, tá? Sem perceber, o dia a dia já é um curso de inteligência emocional. A cada momento, a cada ação que nós temos e que nós fazemos, estamos sendo colocados à prova aí. Então é muito importante, principalmente como falou o Odilon, nos dias de hoje, onde os ânimos estão aflorados, os conflitos estão se estendendo, né? E a gente não consegue entender que isso nasce simplesmente de escolhas distintas, de visões distintas, de opiniões distintas, e não necessariamente de inimigos, como a gente está colocando, né? Eu acho que é bem por um lado ali que a gente tem que estar... Mas dá para se praticar, tá? Não pense também que eu sempre fui calmo na minha vida, não, e não sou. Mas a gente vai praticando, para chegar no momento aqui, pelo menos na frente do Odilon, né? Trazer um recado assim, demonstrando assim uma tranquilidade. O cara mais centrado, Marcelo, que eu já conheci. A vida ensina, mas nem sempre a gente está aberto para aprender. Nem sempre, nem todos também estão abertos a aprender. As pessoas repetem os mesmos erros por força dos hábitos, estão presas a conceitos bem estratificados. Quanto à possibilidade de aprender, entra lá, Psicólogo Aibinder no YouTube, tem centenas de trabalhos meus falando sobre esses aspectos todos e mais alguns, que podem ajudar as pessoas. De graça, está no YouTube, é só ver. É, a pessoa que basta abrir o coração e ter acesso à informação, né? Isso, com certeza, a gente, quando participa de um programa com esse conteúdo aqui,
Eu costumo dizer que eu sou um cara de sorte, né? Porque uma terapia e uma participação com um profissional do seu nível no seu consultório, eu já teria que ter vendido um rim para pagar suas custas. E aqui eu não, vende a tua moto que é mais fácil. Então eu vou te dar uma notícia boa, olha o positivismo, dá para você fazer então 2 consultas, né? Tem 2 rins, né? Mas eu tenho mais uma pergunta aqui, como reagir da melhor maneira? Não reagindo. Não reagindo, rápido, curto e grosso. Então, o que é a maneira de agir? Você escolhe de acordo com os teus critérios como você vai responder àquela pessoa ou àquele evento. De acordo com os teus critérios. E não no piloto automático, bateu, levou. Tem muita gente que se orgulha da própria ignorância. Não, me tratou bem, eu trato bem. Me tratou mal, eu trato mal. Quem é que comanda a tua educação? O outro? Aí a pessoa ainda bate no pé, toda cheia de si. Me trata bem, eu trato bem. Me trata mal, eu trato mal. Quem é que está no comando das tuas emoções? O outro. A tua educação é determinada pelo comportamento alheio? Não é uma pobreza espiritual isso? Sim. Uma pessoa que te trata mal, com certeza, quando você trata mal de volta, você está regando o jardim dela. Ela vive disso, ela se alimenta disso, ela gosta desse meio de conflito. Você está dando margem. Foi o Gandhi que disse, olho por olho, a humanidade vai acabar cega. E a gente sempre que a gente traz um tema aqui, todos os temas que foram abordados aqui, biblicamente também está lá, tem lá a passagem que fala sobre esses assuntos. E na Bíblia também diz sobre ação e reação, que tem uma parte da Bíblia que diz que se alguém levantar uma espada para você e você levantar outra para ela, o conflito é certo, né? Então, quer dizer, nem sempre que alguém te levantar uma espada, você tem que levantar a sua também. Você pode dialogar. Doutor, e eu falo, já que você está falando em espada, se todo mundo der as mãos, quem é que vai sacar as armas? Doutor Luiz Aibinder, também tem na Bíblia, se derem um tapa de uma face, dê a outra face. Isso significa que a paciência também, a reflexão, né? Ela tem que prevalecer diante de qualquer situação ou não? Como a pessoa pode controlar-se diante de tantas ações negativas que existem no dia de hoje? Bom, quanto a essa frase da outra face, eu não sou muito adepto dela, não. Quem dá outra face acaba levando 2 bofetadas. Você não pode se permitir. Você não pode permitir uma agressão. Uma agressão física. Tem que ter limite. Qual é o teu limite? Deixar te bater, te matar, fazer o que quiser? Não é? Teu limite não é esse. Sim. Então, dar outra face é levar 2 bofetadas. Sim, mas é exatamente isso, né? Mas é não no sentido figurado, é assim, dar outra face como é o seguinte, se você já partir para cima do outro, o conflito é certo, né? Sei, mas você tem que partir para cima do outro, você tem que reagir. Onde é que está escrito que você tem que reagir? Você não pode usar o silêncio como uma arma? Sim, seria a mesma coisa que está dizendo. Com sorriso você dissolve o mal-estar. Com silêncio você acaba com qualquer mal-estar. Esse dar a outra face significa o silêncio, doutor Luiz Aibinder. Bom, eu não vou dar a outra face, eu vou dar o silêncio. Sim, significa. Sim, mas é uma forma da resposta também com inteligência e que vai agredir de uma certa forma, né, entre aspas, assim, vai ser uma resposta também forte. Uma resposta forte pela indiferença. Agora, se você está falando metaforicamente, vá lá. Agora, se você sofre uma agressão física e permite que continue essa agressão física, isso é masoquismo, não é sabedoria. Mas com certeza, isso é fato. Mas nós estamos aqui num plano para evitar chegar a esse ponto, né? É o controle das ações para evitar as reações, para evitar chegar ao nível da desinteligência, como a gente falou. É que às vezes, e assim, trazendo de novo a matéria para o meu lado, quando a gente fala em lidar com pessoas no dia a dia, lidar com gestão de pessoas, lidar com recursos, eu já tive administrando locais onde nós chegamos a ter ali em torno de 1.500 pessoas circulando ao longo de 24 horas dia, 7 dias semana. E, obviamente, é muito difícil que você possa
em todas as vezes, simplesmente se calar ou virar ou entregar a outra face. E você precisa ter um autodomínio muito grande, porque você precisa reagir. Mas aí reagir como? Reagir gerenciando o relacionamento. É praticar o poder da influência, da autoinfluência. E aí você tem que fazer um trabalho muito de capacitação, de autoconfiança, de autocontrole emocional, a segurança, como o doutor Luiz falou, evitando a ansiedade, estar preparado a entender que, para algumas profissões, vamos falar dos nossos policiais ou alguma coisa assim, a reação, ela vai existir, ela é iminente, não tem jeito. Então, essas pessoas, e assim como nós também, enquanto lidando com pessoas no dia a dia, temos que estar preparados a saber dar a outra face ou, efetivamente, na hora, como se falou, a levantar, tem um momento que eu preciso levantar a espada, tem um momento que eu preciso reagir, tem um momento que eu não vou ficar apanhando, tem um momento que eu preciso ser envolvente. Marcelo, vou botar isso numa frase só. Numa frase só. Tem hora para miar e tem hora para rugir. Isso, boa. Isso aí. O espaço interno ele foi criado, você já está pronto para agir. Passam-se os dias e continua o estado de inação. Aonde está o freio? Às vezes não conseguimos implementar uma decisão porque ela vai contra outras partes de nós, doutor Luiz Arbino. Desconhecemos, ou temos medo e precisamos de mais tempo para pensar, ou há um conflito de interesses muito profundo que não nos dá conta, ou não damos conta. Vivenciamos essas dinâmicas internas todos os dias. Há certas atitudes das pessoas que amamos, que nos irritam profundamente. Não sabemos o porquê, não sabemos explicar, só sentimos. Há comportamento que julgamos inaceitáveis, traumáticos, enquanto outros consideram uma bobagem. É mais complexidade, depende do dia. Há dias em que alguma coisa pode nos irritar profundamente e outros dias a mesma coisa nos complementa indiferente. Isso decorre porque o mundo nos afeta e nos modifica todos os dias. Veja quantas variáveis, disse aqui Antônio Carlos, um texto grande. E ele diz que assistiu uma série de filmes, né, em que um assassino estava sempre resolvendo de dentro do corredor da morte casos de assassinatos para a própria polícia. Porque ele era ardiloso e pensava e articulava, tinha matado a esposa, enfim, ele disse aqui uma frase que ele disse: todo mundo é assassino, depende do dia ruim que você vai viver. Ele quis dizer... Eu discordo de todo esse texto, do princípio ao fim, eu discordo de tudo. Primeiro, ninguém te irrita, ninguém tem esse poder de nos irritar. Nós é que ficamos irritados com as pessoas. É a reação. Percebe? É nós que nos irritamos. Você não consegue me deixar alegre, feliz ou triste, ou isso ou aquilo. Certo. Meus sentimentos são criações minhas de como eu respondo ou como eu reajo àqueles estímulos externos ou dos meus próprios pensamentos. Certo. Isso é uma coisa. Outra coisa, aqueles dias, está falando de mulher com TPM. Tem dias que eu fico mais irritado, tem dias que eu fico menos irritado. Porque o dia é tudo igual. Você que está predisposto a se irritar, tem falta de equilíbrio emocional. Esse filme que... Eu cheguei até a ver alguns capítulos desse seriado, que é baseado na ideia do Silêncio dos Inocentes. Um psicopata orientava agente do FBI. Eu cheguei a ver alguns capítulos. Mas esse texto daí, as conclusões são todas erradas, no sentido psicológico. Então, ninguém te irrita, e eu recomendo que se treinem, aprendam assertividade. O que é isso, em poucas palavras? É a arte de ficar firme, sem recuar, nem agredir. Você não cede e nem ataca outra pessoa. Você fica na tua, enquanto você achar que deva ficar na tua. Colocando em palavras mais populares, eu recomendo que desenvolvam a filosofia da rapadura. Fique duro sem perder a doçura. Doutor Luiz, eu tenho aqui em algumas leituras que eu faço aí, fiz aí recente, eu separei uma parte aqui em relação ao último comentário que foi feito, sempre falando do controle das nossas ações, nossas emoções, né? E Ibn Sina, que era conhecido aí como o Conde de Avicena, né? Era o príncipe da sabedoria, príncipe dos sábios.
ele colocou da seguinte forma: a imaginação é a metade da doença, tranquilidade é a metade do remédio, e a paciência é o começo da cura. Novamente, olhando para aquele sentido da autorreflexão. Colocando isso naquela coisa da ação e reação. O que o senhor acha? O senhor concorda que a paciência é uma palavra-chave para a gente começar efetivamente esse processo de mudança interna, esse autocontrole dos sentimentos, e a gente começar a fazer a reviravolta no nosso dia a dia e tomar conta das nossas reações para que consiga o controle? Primeiro, não confundir paciência com passividade, Marcelo. Paciência é você ter sabedoria de esperar a hora certa. Passividade é esperar que essa hora certa aconteça a qualquer momento, sem que você faça nada. A melhor palavra que eu vejo para ter esse controle, esse domínio sobre si, é uma aceitação incondicional da realidade. Colocando numa frase que eu sempre falo, é o que é. É o que é não significa que aquilo que aconteceu é bom ou ruim. Aconteceu, está acontecido, eu vou ter que lidar com isso. A vida toca música e a gente escolhe o nosso jeito de dançar. Seria mais ou menos isso. Aconteceu, o que eu faço agora que aconteceu? Se você aceita essa realidade, você não se vitimiza, não se revolta, você fica em paz, ainda que não fique satisfeito. A maioria dos problemas que nós vivenciamos poderia ser evitada se nós entendêssemos a diferença entre agir e reagir. Como é que você se comporta quando alguém te dirige uma palavra de forma grosseira? Quando alguém grita com você, te ofende ou te provoca, como é que você responde? Saiba, nem tudo precisa de uma reação. Nem tudo precisa de uma reação. Quando reagimos revidando ofensas, agressões, descuidos alheios, passamos a nos sintonizar com quem as produziu. Uma pessoa reativa se torna passional, porque ela perde a autonomia sobre si, ficando à mercê das circunstâncias. As pessoas reativas têm a impressão que estão sendo sempre injustiçadas, adquirindo assim o hábito da vitimização e reagindo impulsivamente. Esse comportamento pode causar diversos prejuízos para a vida profissional e pessoal, uma vez que gera sentimentos como ansiedade, culpa e ressentimento. Em questões de relacionamentos, muitas vezes nós reagimos igualzinho quando aquele médico bate com o martelo no nosso joelho e o nosso músculo responde instantaneamente. Da mesma forma, quando alguém grita conosco, fala com sarcasmo ou nos deixa irritados, o nosso reflexo instintivo é devolver aquele tipo de tratamento na mesma moeda. E tão rápido que não percebemos que quando a nossa boca solta aquelas palavras que numa situação normal nós jamais falaríamos, já é tarde demais. Mas, Odilon, como disse Mahatma Gandhi, eu já falei aqui anteriormente hoje, olho por olho, e o mundo vai acabar cego. Bem, tem mais uma história aqui. Doutor Luiz Arbinder, a pergunta é: o instinto é responsável pela ação ou pela reação? Não, a falta de inteligência emocional, sim. O instinto, não. Instinto, o que significa? Comportamento rígido e estereotipado de uma espécie. Aquilo sempre acontece porque é instintivo. Você não teria controle sobre os seus instintos. Muito bem. A reação é uma resposta automática que você dá, porque você não se deu ao luxo de refletir. Ou luxo não aprendeu. Se você reflete, você não responde instintivamente. Então não é instinto, porque não faz parte da nossa espécie humana, nem animal. Então você refletiu. Eu não vou responder essa ofensa. Não é instintivo, é refletivo. Então a gente tem emoções. As emoções é que podem não nos ter. A gente não se deixa possuir pelas emoções. Isso daí é o mote. Os chineses dizem: você pode ter maus pensamentos, pode sobrevoar a tua cabeça, mas não deixa eles fazerem ninho. Eles passam, são nuvens. Eu acho que já fiz aqui nesse programa uma comparação, dizendo que o trem chega numa estação, daqui a pouco o trem parte. O trem parte, mas a estação fica. Nós somos a estação. O trem, nossos pensamentos, nossos sentimentos são transitórios, são passageiros. Bom, dizem que tudo na vida é passageiro, menos o trocador e o motorista, né? Mas enfim, vamos em frente. Se você está no comando do teu barco, você está agindo. Mas se estiver reagindo, você está à deriva. Marcelo, como fazer para não ficar à deriva, hein? É o que a gente falou, palavra-chave, inteligência emocional. Olha para trás de você, que cérebro bonito você tem aí, ó, e fazer um pouco, divide essa responsabilidade, né, com o coração.
Vamos trabalhar os dois lados ali. Até para amar, a gente tem que saber fazer boas escolhas. É bem por aí. Doutor Luiz Aibinder, eu sou uma pessoa que, na maioria das vezes, fico muito confuso com as situações. O que quer dizer estar confuso, exatamente? Porque para eu reagir ou agir, essa confusão me atrapalha. Eu entendo que essa coisa que ele chama de confusão pode ser ansiedade diante de um fato. Certo. Quando você fica ansioso diante de um fato, é um curto-circuito dos teus pensamentos e da tua neuroquímica. Por isso, quando muitas pessoas vão falar em público ou ter que responder a uma agressão, dá aquele branco. Só muito depois, eu devia ter dito isso, eu devia ter dito aquilo. O Jô Soares tinha até um quadro que falava, só muito depois que ocorria a resposta. A pessoa fica confusa porque ela fica ansiosa. Se ela mantivesse a calma, a serenidade, a inteligência emocional, como fala o Marcelo, ela não ficaria confusa. Ela teria a resposta adequada para dar. E uma resposta adequada que a gente acha que não é adequada, dizer, eu não sei te responder agora. Eu vou pensar nesse assunto e depois eu te respondo. Seria uma resposta adequada. Não é definitiva, mas é adequada. Por que responder se você não tem a resposta ainda? Aceite que você não tem a resposta. Nem sempre todo mundo tem a resposta. Doutor Luiz, o autoconhecimento, a prática da busca do autoconhecimento pode ajudar nesse sentido? O autoconhecimento ajuda em tudo. Por exemplo, se eu fico nervoso diante da tua pergunta, eu digo, poxa, eu vou pagar mico, tem muita gente assistindo, o que o Marcelo vai pensar de mim? O Odilon vai queimar meu filme? Essas coisas todas é falta de autoconhecimento. Eu sei o que eu sei, e o que eu não sei. Aceito isso. Doutor Luiz Aibinder, vocês estão falando de ação e reação. Isso é comportamento do ser humano? E o que são ações comportamentais? Comportamento tudo é. Ação, reação é comportamento. Ação comportamental é o que você faz. Agora, se você está agindo ou reagindo, é outra história. Se você me xinga, eu te bato, é uma ação comportamental. Mas se eu estou reagindo, eu não estou agindo, eu não estou no comando de mim mesmo. Aquele barco está à deriva. Eu gostaria que o senhor falasse o que nós poderemos abordar na próxima semana, doutor Luiz Aibinder. Eu estava pensando aqui, e o Marcelo citou uma coisa que eu acho interessante, muito interessante. Hábitos tóxicos. Hábitos tóxicos. O Marcelo citou esse tema, ele não falou essas palavras, mas ele citou esses temas. De se afastar das pessoas, etc. Não foi, Marcelo? Alguma coisa assim? Exatamente, pessoas negativas, o meio negativo também, exatamente. Mas nós temos hábitos tóxicos. Certo. São só os outros que têm, não. Sim. Nós também temos. Sim. Nós temos, às vezes, comportamentos tóxicos. Se são muito repetidos comportamentos, eles se transformam em hábitos. E nós não nos damos conta desses hábitos tóxicos. Muito bom. Por exemplo, eu sou cheio disso. Uma sessão especial para você, então. Obrigado. Será para mim. Vai perder o segundo rim. É porque quando você está à frente de um negócio e você é obrigado a tomar praticamente norte de tudo, você acaba se tornando para as pessoas que estão ao seu lado, às vezes, tóxico, né? E às vezes tem que controlar isso, porque... Não concordo, meu amigo. É muita decisão ao mesmo tempo. Não concordo. Não concordo. Então, eu vou te dar o mapa da mina fora do ar, mas eu não concordo com isso. Não são as tuas tarefas que te deixam atarantado, ou como diz uma cliente minha, descacetado. Não são as tarefas, é a tua atitude diante das tarefas. É, isso aí. Tem razão. É a mesma coisa falar que a internet faz mal para as pessoas, não é verdade? Na internet. É como se cada um lida com ela. A internet tá lá quietinha. Quem mexe com ela é que faz mal para si mesmo, né? Mas tem muitas atividades. É muito interessante esse assunto, muito, muito. Você pode estar muito ocupado e pouco produtivo. Isso, é verdade, com certeza. Mas na maioria das vezes é isso aí. A pessoa está tão cheia de coisas que acaba sendo improdutivo, porque você não sabe reagir diante ou priorizar, né? Priorizar. De tempo. Eu vi uma entrevista de um amigo meu uma vez, que ele estava entrevistando um empresário. Ele perguntou para ele qual o segredo para você chegar onde você chegou, o segredo do sucesso. Ele falou, é muito fácil. É 5
atividades diárias que você coloca por ordem de prioridade. E você faça as 5 todo dia, mas vá do começo ao fim. Porque, às vezes, quando você tem muita coisa para fazer num dia só, você começa a fazer uma, aí aparece um empecilho, você já passa para a segunda acontece alguma coisa, você volta para a primeira dá outro problema, você vai lá para a terceira. Não, pega uma e vai até o final, segunda até o final, terceira até o final, e assim você vai conseguir chegar. Você tem mais, nós temos mais uns minutinhos, uns 2 Pode falar, pode falar. As mulheres, estou generalizando, estou sendo machista não, mas muitas mulheres, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu olho para as crianças, vejo televisão, cozinho, papapá, faço isso, faço aquilo. Não, você não faz muitas coisas ao mesmo tempo. Você faz muitas coisas interrompendo uma para fazer a outra, para fazer a outra, para fazer a outra. Isso vai gastar muito mais tempo do que fizesse uma de cada vez. E como você tem que retomar a ação, você já tem que repassar o começo. Isso vai gastar muito mais tempo e essa falta de concentração vai fazer mal feito. Vai te levar a fazer uma segunda vez a mesma coisa. E Marcelo... Então, é uma coisa, foco numa coisa só. E Marcelo, numa coisa só. Marcelo, quem trabalha com análise de sistemas, por exemplo, trabalha com esse mundo digital, né, mundo dos computadores, se faz necessário iniciar e ir até o fim, né? Com certeza. E o principal disso tudo aí, que para a gente complementar, é planejamento. Essa administração do tempo, você vai passar nessas 5 matérias, depois mas você precisa fazer o planejamento, porque tem muita gente que diz, isso aqui eu vou levar até o fim. Mas qual é o fim? Se você acha que o fim vai aparecer à medida que você vai trabalhando, pode ser que esse fim não chegue nunca. Então, nós, principalmente, que trabalhamos com entregas, com produtividade, ou com pacotes de algum produto, ou um programa, ou alguma coisa assim, eu preciso estar estabelecendo o que eu vou fazer, como eu vou fazer, para chegar na meta fim, dentro do prazo que eu me estipulei a fazer. Senão, o que você mais vai encontrar é exatamente isso. E esse é o grande diferencial, tá? É você conseguir chegar ao final, fazer as tuas entregas, ter os teus objetivos cumpridos. Quem fracassa em planejar, está planejando em fracassar. Quem fracassa em planejar, está planejando fracassar. Quem fracassa ao planejar, é isso? Quem fracassa ao planejar, está planejando fracassar. Ah, tá certo. Então, preste atenção para encerrar essa frase. Com essa frase do Dr. Luiz Aibinter, sempre deixa uma muito boa. Eu vou começar a encher de frase aqui nos cantos, ou botar no dia, no meu status, colocar. Essa o senhor pode mandar para mim também, que eu vou colocar no meu status. E eu tenho uma aluna que ela diz que está fazendo o manual Aibinter. O dicionário do Aibinter. É isso aí. Então, é importante saber que você que participou conosco, sem dúvida nenhuma, você vai levar para casa hoje uma forma diferente de agir ou de reagir, porque o Dr. Luiz Aibinter sempre trazendo aqui para a gente, no campo da psicologia, os esclarecimentos para você ter dias melhores, né? E hoje ainda contamos com o brilhantismo desse Marcelo Moraes, que cada vez que ele vem, eu estou querendo já ver se ele tem um programa aí, junto com a gente, hein, doutor Luiz Aibinter? Vamos ter que botar ele também na nossa seara de intelectuais aí, porque ele é muito inteligente, foi muito brilhante a sua participação, Marcelo. Obrigado. Obrigado, Dilon. Obrigado. Assim, Dilon, prazer novamente estar aqui com vocês. Não se preocupe que esse tema aí da seara a gente já botei em pauta, tá? Como eu falei, está dentro dos estudos aí, qualquer hora a gente pensa realmente em estar mais próximos mais vezes. Ótimo. Mas é um prazer estar aqui com vocês aí, e, assim, abrilhantar isso aí, a oportunidade de estar aprendendo também no dia a dia, a cada passo, e podendo participar aí com o público também. Essa interação é extremamente interessante. É isso que provoca boas reações, são as reações controladas, né? Quando a gente vem para cá buscando preparado, autoconhecimento, bem motivado, e a gente espero realmente poder ter sido útil aí para o nosso público. Eu só queria te fazer um pedido, tá? Sim, sim. Se der para bloquear alguns acessos nesse vídeo, bloqueia, porque com certeza vai ter algumas pessoas da família que depois vão dizer assim, mas olha, na DR não é assim, você não tem essa paciência toda, então eu vou te dar uns acessos aí para você bloquear. Mas faz parte. Bom, a gente vem aqui aprendendo. Nem sempre o que a gente pensa, a gente faz também, porque olha, a gente sabe, cada um, né, tem seu
como o doutor Luiz Arbini disse, que ninguém é igual a ninguém, né? A gente se preocupa muito pelo que os outros pensam, né? Sobre as nossas atitudes, os nossos pensamentos, mas, na realidade, o que vai mudar o que as pessoas pensam da gente? Né? A gente já somos o que somos. Isso aí. Cada um tem uma digital diferente. Deus já fez a gente um diferente do outro, porque ninguém é igual ao outro, mas, enfim, a vida é assim. Outra frase para você botar no teu caderninho aí. Um leão que imita outro leão acaba virando um macaco.